As fênix pegam fogo quando chega a hora de morrer. E depois, então, renascem das cinzas. 2 de setembro de 2018. Durante o incêndio que destruiu todo o Museu Nacional, uma das cenas que mais marcou foi ver a estátua de Dom Pedro ali parada, que assim como todos nós parecia assistir a tudo sem nada poder fazer. Na manhã seguinte, ao abrirem-se as portas para a surpresa de muitos, lá estava o Bendegó, na exuberância de uma fênix que acabava de ressurgir das cinzas. O que passou despercebido é que a história por trás desse ícone do museu estava lá, não só gravado na sua base, como discretamente plotada na madeira que milagrosamente não se queimou. Parecia ter essa vontade dele próprio mostrar ao mundo a sua história que vamos contar aqui. Então o Bendegó, ele é o maior meteorito brasileiro. Ele foi descoberto em 1784. O Brasil ainda era colônia de Portugal, quando ele foi descoberto por um menino que ele vinha campeando gado lá no campo, sabe, lá no interior da Bahia, lá um sertão danado, um calor, aquela coisa toda. Então ele vinha campeando gado, quando ele viu uma pedra lá que era diferente das outras. Aí ele bateu, fazia um barulho de sino, coisa assim, viu que era de prata, parecia prata. Era prateado, porque quando você lixa o meteorito, ele é prateado por dentro. E ele pegou e chegou em casa e falou com o pai dele. Como naquela época o Brasil ainda era colônia de Portugal, então o pai tratou de avisar as autoridades. O então governador da Bahia, que era Dom Rodrigo, ele pegou e, como naquela época se falava muito de umas lendas, de uma mina de prata do Muribeca, que foi uma pessoa que achou uma mina, ficou rico, e ele não contou para ninguém onde era essa mina. E todos ficavam querendo saber onde é que era essa mina. Então, aí pensando que pudesse tratar desse tesouro, coisa assim, mandou que fosse levado a pedra para Portugal. Então ele encarregou o capitão Bernardo Carvalho da Cunha para poder levar essa pedra. Ele mandou construir uma carreta, botou 12 ou 20 juntas de boi, diz que é 12, diz que é 20 juntas de boi, conseguiu, com o auxílio de 30 homens, conseguiu botar o meteorito em cima de uma carreta. O meteorito, você vê aí os meteoritos pequenininho assim, pesa pra caramba. O Bendegó, ele tem 2,20 metros de largura, assim, tamanho maior, né? E mais de 1 metro de largura, uns centímetros de altura, e ele pesa 5,36 toneladas. Na época, eu pensava que eram umas 7 toneladas. Então, eles conseguiram botar aquilo pesadão em cima do carro de boi e começaram a viagem. Aí ele mandou pavimentar um riacho que tinha lá e tudo o caminho. Aí estava indo bem, são puxado. Quando na descida para o riacho, assim, a carreta perdeu o freio e as rodas se incendiaram e a carreta foi parar com o meteorito lá dentro do riacho. Vendo que não tinha condições, conseguiu andar 180 metros, ele abandonou a missão lá e ficou por lá. Aí a pedra ficou lá abandonada, mas não foi esquecida, porque a história da misteriosa pedra corria o mundo. E visitantes famosos desviaram o caminho só para poder ver a misteriosa pedra do Bendegó. Tem que fazer um parêntese aí, que em 1784, foi quando ele foi descoberto, ainda se desconhecia a natureza extraterrestre dos meteoritos, ou seja, o mundo científico não sabia que os meteoritos vieram do espaço. Tá? Então, era tipo falar porque os meteoritos caíam, tá? Sempre caem. Então, os povos, mas em geral, o meteorito quando cai é no campo. Então, as pessoas quando falavam que tinha caído um meteorito, era tipo assim, sempre era alguém do campo, e era assim, não era alguém que tinha credibilidade para poder falar. Então, achava que era coisa de capial, ou de pessoas mal instruídas, que fosse crendice do povo que pudesse cair alguma coisa do céu. Em 1794, 10 anos depois, Chladni,
um cientista, né, ele fez uma tese que descrevia que era a origem extraterrestre do ferro Pallas, que era um ferro parecido com esse meteorito, que era misterioso, do ferro Pallas, e outros semelhantes a ele seriam extraterrestres. Então ele foi tipo ridicularizado no meio científico na época, mas os meteoritos continuavam caindo, certo? E uma coisa que tinha os meteoritos era níquel, a presença de níquel, que o ferro terrestre não tem. E o ferro na Terra ele não dá como ferro, aço. Se esse ferro que você vê, né, que a gente chama de ferro, não é assim. O ferro aqui na Terra é minério de ferro. Né? Você vai em Minas, aquele negócio vermelho, tudo, que é transformado em ferro nas siderúrgicas. E sider quer dizer do céu. Tá? Fazer o ferro virar o ferro do céu. Porque os antigos, lá nas escrituras egípcias e tudo, tem tudo lá ligando o ferro ao céu. Mas a ciência não aceitava. Aí, alguns anos depois, que caiu um meteorito, isso não vai estar aí nessa história, mas caiu um meteorito lá na Normandia, em 1803, e no meio da cidade. Aí, poxa, e era igual a outros que caíam, né? Então aí começou-se a se aceitar que os meteoritos vinham do espaço. Nessa época, em 1800 e pouco, no começo de 1800, os meteoritos foram começando a ser aceitos como extraterrestres. E logo em 1810, na verdade 11, porque ele chegou em janeiro, Mornay, que era um cientista que estava lá na região analisando, era um químico, estava analisando as águas termais na região, né? E ele ouviu falar da pedra e ele foi até lá para examinar essa pedra. Fez um desenho, retirou uns pedaços. Quando ele chegou lá, ela ainda estava na carreta. Fazia menos de 20 anos que estava lá, né? Então ainda estava na carreta, dentro do rio. Ele não tinha câmera fotográfica na época. Então ele fez um desenho, retirou um pedaço que mandou analisar na Inglaterra. E isso foi publicado no Philosophical Transactions of London em 1816, também por Wollaston, onde publicou também a análise do meteorito, que ele dizia que tinha 3,9% de níquel. Tem mais, mas deu essa medida que está lá na base do meteorito. O meteorito Bendegoc, você ficava no museu, tinha os pedestais, estava lá escrito, né? A análise desse Wollaston. Anos depois, Spix Martius, foram dois naturalistas alemães que vieram para o Brasil na época com a imperatriz Dona Leopoldina. Então eles fizeram viagem em vários locais do Brasil e eles foram até lá ver a pedra do Bendegoc. Chegou lá, eles tentaram tirar um pedaço, ele ainda foi até com o descobridor, que já era homem feito na época, né? Quanto a quem descobriu, também tem divergência, que foi um garoto que descobriu e consta lá como Joaquim da Mota Botelho, que seria o pai do menino, porque foi quem revelou as autoridades e os documentos estão todos que foi ele que achou. Então, e também do achado, que tem lugares que falam que foi Domingos da Mota Botelho e outros Bernardino. Mas eu acho que o Bernardino está errado. O Bernardo de Carvalho da Cunha, que foi o capitão que tentou levar o meteorito por primeiro. Né? Então já era homem feito, foi lá com os Spix Martius, esses visitantes, e ele tentou tirar um pedaço lá, mas foi duro. Ele pegou, atirou fogo 24 horas lá e conseguiu tirar um pedaço, né? Que levou para a Europa. Alguns museus da Europa receberam um pedaço do meteorito. O Bendegoc foi um dos maiores, não foi o maior, porque em 1576 foi descoberto o Campo del Cielo. Tá? Então tinha uma das massas, são várias massas, que é um meteorito que ele explodiu no ar e caiu vários meteoritos grandes, muitos deles maiores que o Bendegoc. E era um maison de table, um mesão de ferro, e foi usado todo o ferro meteorítico. Ele é usado para fazer armas e tudo, que era o melhor ferro que existia. Sem saber que era meteorítico, porque não sabia, mas se bem que os indígenas sabem que ele veio do céu. Tanto é que o nome do lugar é Campo del Cielo.
O meteorito ficou lá abandonado, com uma bela adormecida lá por mais de 100 anos dentro do rio. Mas não esquecido, eu falei, foram visitantes famosos lá. Derby, tá, que era do Museu Nacional, ele pediu para o engenheiro do prolongamento de uma estrada de ferro, que era uma ferrovia inglesa, né, que estavam construindo. Estavam construindo uma estrada de ferro que ligava Salvador ao Rio São Francisco, cruzando a Bahia. Então tinha um prolongamento que estava a 113 quilômetros do local onde foi achado o meteorito. E pediu para poder ver se o meteorito estava lá em boas condições. Então ele foi lá e trouxe notícias do meteorito. Foi em 1886, o engenheiro Vicente José de Carvalho Filho, que era desse prolongamento, ele foi até lá e viu as condições e trouxe as informações. Em 1886, Dom Pedro II estava na Academia de Ciências de Paris, quando ele ouviu falar sobre o meteorito, e o pessoal também tinha preocupação, porque meteoritos tinham poucos, e grandes daquele jeito eram muito poucos no mundo. Então era alguma coisa de muita importância para a ciência, o meteorito Bendegó. Então, o Dom Pedro II, ele se prontificou que assim que chegasse no Rio, ele ia providenciar que o meteorito viesse para o Rio de Janeiro. Então mandou chamar esse cara da Marinha, o comandante José Carlos de Carvalho, no seu gabinete, lá em São Cristóvão, ou seja, São Cristóvão era a casa de Dom Pedro II. O palácio lá onde é o Museu Nacional hoje, era a casa do Palácio Real. Ele mandou chamar lá em seu escritório, aí chamou o José Carlos de Carvalho e incumbiu ele de trazer o meteorito da Bahia. Aí ele falou, não tem condições de trazer isso não, uma coisa muito... É uma tarefa muito além do que eu posso fazer. Ele, não. Ele conta no livro dele aqui, que ele escreveu no livro, então ele conta, é interessante que ele falou assim, ó, que o Dom Pedro ficou irritado, né? Então, ele foi, né, com o apoio da Sociedade de Geografia. Então, olha só, isso aconteceu no começo de 1887. Então, chegando em 1887, Sua Majestade mandou-me chamar a São Cristóvão e referindo-me à promessa que havia feito aos seus ilustres companheiros da Academia de Ciências de Paris. Deu-me ordem para que me preparasse para ir buscar à Bahia o meteorito. Então, foi isso. Dizendo eu a Sua Majestade que não estava habilitado a desempenhar essa comissão, que não seria só um simples carregador, mas também de informante de elementos técnicos da região que tivesse de atravessar. Sua Majestade, então, tanto contrariado, disse-me: o senhor segue para a Bahia, levando as instruções do professor Orville Derby sobre o reconhecimento da zona do sertão baiano e das primeiras tentativas que fizeram para a remoção do meteorito até um porto do mar. A Sociedade de Geografia se encarregará de tomar as providências que forem necessárias para o desempenho de sua comissão e, para esse fim, o senhor Marquês de Paranaguá, seu presidente, se entenderá com o senhor, que apresentará uma proposta para que a mesma sociedade trate da remoção do meteorito. Na sessão de 27 de maio de 1887, da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, contam a história do meteorito. Então, numa outra sessão, foi Orville Derby, que era do Museu Nacional, né? Já tinha um pedaço do meteorito, que é aquele o engenheiro Vicente José de Carvalho, que era lá da estação férrea, trouxe. Então, a sociedade, por unanimidade, resolveu ajudar, né, a trazer o meteorito. Só que quem ia lá era ele. E o dinheiro para trazer, né? Não foi o Dom Pedro que deu, foi o Barão de Guaí, que era um deputado pela Bahia, de Salvador, né? Lá pelo estado da Bahia, que deu o dinheiro para poder trazer o meteorito. Só que foi todo mundo bem na economia mesmo. Todo mundo fez tudo de graça, não recebeu nada além dos seus soldos, né? Eles receberam os seus salários mesmo, foram lá e passaram. Não foi fácil. Olha só.
Foi formada, então, uma comissão do Império para a remoção do Bendegó. A comissão do Bendegó era José Carlos de Carvalho, que era o chefe, que era o comandante, e os engenheiros Vicente José de Carvalho Filho e Saraiva Antunes, né? Humberto Saraiva Antunes. Eles se dirigiram para lá e deram início aos trabalhos exatamente no dia 7 de setembro de 1887, quando se comemorava o aniversário da independência do Brasil. Eles fizeram um ato solene lá, com um hasteamento da bandeira do Império, e marcou os inícios do trabalho de remoção do Bendegó. Então, tem uma certa correlação entre o Bendegó e a história do Brasil também. Então, não é algo assim, um meteorito. Não é simplesmente um meteorito. Ele está ligado à história. Ele foi descoberto no Brasil Colônia, ele foi removido, já era Brasil Império, né? Ele marcou o início do trabalho. Então, ele veio à região, mandaram construir um carretão. Aí não é um carretão, é o carretão. Esse carretão, ele marca um marco no transporte. Por quê? Ele é um carretão todo de ferro, resistente, e tinha nos eixos, eles tinham a roda de madeira que rodava sobre a terra, né? Sobre o chão. Porque os carros de boi, era carro de boi, não tinha trator, coisa assim, era carro de boi, o trator era o boi. E ele teve uma engenhosidade, que é ter sido dos engenheiros das estradas de ferro, de construir rodinhas de ferro, sabe, igual aquele carrinho por dentro. Então a roda era grande por fora de madeira e por dentro, mais alto um pouco, as rodinhas de ferro que rodavam sobre trilhos, igual aqueles carrinhos de andar sobre trilho de trem, né? Então, quando a estrada estava boa, ele era puxada por bois, como um carro de boi. Quando a estrada estava ruim, a estrada era muito ruim lá, até hoje muito ruim, né? Cheia de buracos e tudo, porque quando chove, a enxurrada lá, então é toda esburacada as estradas lá. Então, ele construiu, botava uma estrada de ferro na frente e era puxado com roldanas, homens puxando. Então, outra coisa que ele usou foi o uso de roldanas e todas as tralhas e coisas assim que o homem do mar usa. Então, para levantar navio, não tem aquelas roldanas assim, cada roldana que passa fica metade do peso. Então, se você usar assim 2 roldanas, já vai ficar 1/4 do peso. Então, isso aí eles faziam que, com isso, não era tão pesado. E eles foram escolher, enquanto o carretão estava sendo pronto, né? Estava sendo feito, eles foram escolher o caminho para ir. É muito importante qual o caminho, não tinha estrada. Tinha algumas estradinhas, mas eram estreitas e muito esburacadas. Então, eles iam ter que abrir estradas. Então, eles optaram pelo caminho mais reto possível, né, até a estrada de ferro, e eles optaram por transpor uma serra, que é a Serra de Acaru. Então, tinha um morro no caminho. Então, em vez deles darem a volta, eles resolveram passar o morro, que era difícil. Então, mas era o melhor caminho porque tinha fazendas nesse caminho. Então, ele tinha que escolher também algo que desse alimentação para os homens e para o gado, né? Porque tinha que ter água para os animais, né? Gente, lá é um lugar terrível. Então, eu fui lá algumas vezes, não vou contar as histórias das minhas idas lá. Lá a gente tem que usar o sapato, tem que ser com sola de couro. Você tem que botar um couro, porque tem uns espinhos do mandacaru, porque lá tem os cactos. Então tem mandacaru chique, tem coisa que o espinho entra no sapato e transpassa o sapato inteiro, até do couro. Você tem que arrancar com alicate. O meu amigo, eu fui lá algumas vezes, então o Wilton de Carvalho, que é o maior especialista no Brasil, no mundo, sobre o Bendegó. Então ele fez teses sobre o Bendegó e tudo. E eu, todas as vezes que eu fui lá, algumas vezes, eu fui em companhia do Wilton de Carvalho, que me levou até lá. Então, eu fui uma vez com o meu estagiário Sandro, a outra vez com o meu filho Christian, e a outra vez no Meteoritos e Vulcões.
nós tivemos um evento do Meteorismo Vulcões que a gente foi até lá, revendo toda essa trajetória do Bendegó. Eles escolheram o caminho passando transpondo a serra. Então, eles amarravam nas árvores as roldanas, então com cordas, eles puxavam. Então, como eu falei, ficava bem mais leve, né? Cada roldana ficava mais leve, então eles conseguiram esse feito. Só que começou as chuvas, então teve vários dias que teve chuvas, e as chuvas são torrenciais. E o meteorito caiu, número cabalístico, 7 vezes no caminho, tá? Ele caiu do carro, da carreta. Então tinha que botar de volta o meteorito na carreta. Tá? Então isso aí atrasava muito a marcha. Quebrou pelo menos 3 vezes, quebrou o eixo. Tinha que esperar vir outro eixo para poder consertar a carreta, para poder levar. Porque era muito pesada e a estrada muito difícil de fazer esse transporte. Outra coisa, eles abriam a estrada ao lado da estrada original, que era mais fácil abrir uma nova em muitos lugares do que tapar os buracos ou tentar consertar a existente. Mesmo porque lá não tem mata e coisa assim. É árido, muito árido mesmo. Né? É um sertão mesmo, sabe? Igual deserto lá. Essa caminhada toda demorou 126 dias. Tá? Para transpor 113 13 quilômetros. Foi menos de 1 quilômetro por dia. Teve dias que andavam mais quilômetros e dias que não andavam nada. Vários dias parados. Alguns dias andavam 200 metros. E numa daquelas quedas, quase que caiu por uma grota funda que não teria jeito lá na Serra de Jacareí, que não teria mais jeito de pegar o meteorito de volta. Essa epopeia, tá, é toda. O José Carlos Carvalho, ele fez um relatório de viagem, todo fotografado. Então essas fotos que estão aí no vídeo, todas foram fotografadas praticamente na época lá que foi feito o transporte. No local onde o meteorito foi achado, não no local que foi quando eles foram, tá? No local em que ele foi achado, eles mandaram construir um marco, chamado Marco Dom Pedro II. Então eles construíram um obelisco para marcar o local, para sempre saberem que foi ali que o meteorito foi achado. Só que em 1888 teve uma grande seca no Nordeste. E eles acharam que foi porque levou a pedra. Então a população enfurecida, ela derrubou o obelisco lá, o Marco Dom Pedro II. No local onde eles construíram esse obelisco, eles enterraram uma cápsula do tempo, uma caixa de ferro com uma revista da Sociedade de Geografia, contando a história do meteorito, e os autos, né, que eles da cerimônia de inauguração do serviço. Então, estava tudo documentado lá, no local, dentro dessa caixa. Aí, tem uma história que a gente foi lá, e eu fui com o Milton na primeira viagem, que eu fui, e um senhor que morava lá, que sabia as histórias contadas pelos pais dele, os avós, né? Então, conta que quando eles derrubaram lá, só tinha um papel escrito Jesus, Maria e José. Eu acho que alguém não sabia ler e falou que estava escrito isso, né? Bom, então, também ele falava que o lugar é quente, né? O meteorito ficou lá 100 anos, né? Dentro do riacho. E quando estava quente, o pessoal ia para cima da pedra tomar umas frescas lá, que a pedra estava gelada. Não sei se é porque tinha água embaixo. Eu sei que a pedra era gelada lá naquele lugar bem quente do sertão. Então, ele embarcou na estação de ferro. Lá no local também construíram um outro marco, chamado Marco Barão de Guaí, que foi o patrocinador do transporte, né? E embarcou no trem da estação inglesa, foi até Salvador. De Salvador, ficou exposto alguns dias em Salvador. Depois ele embarcou no vapor Arlindo, foi para Recife, não sei porquê, o caminho do Recife vim para o Rio de Janeiro. Eu acho que porque pegou carona, devia de estar indo para Recife, porque tudo, como eu falei, foi de graça. A estação férrea não cobrou nada para o transporte e também o vapor Arlindo também não.
Ele chegou aqui no dia 15 de junho de 1888. Tá? Então, começou quase 7 de setembro a 15 de junho, quase um ano. Então, na época, tem alguns jornais, né, políticos, assim, né, que como a coisa era muito demorada, parecia o transporte do Bendegó. Então, o Bendegó chegou aqui no dia 15 de junho de 1888, no Arsenal de Marinha, e foi recebido por ninguém menos que a Princesa Isabel, que era a princesa regente, porque Dom Pedro não estava aqui no dia que chegou o meteorito. Então foi ela, o Conde Deu, a família imperial toda, o diretor do museu Ladislau Neto, o Orville Derby, que era do departamento de geologia, né, cara mineralogia, e foi todo mundo lá, a corte recebeu o meteorito. Então ele lá no Arsenal de Marinha, ele recebeu um corte, então a parte da frente do Bendegó, ela é cortada, então é reta porque foi cortada no Arsenal de Marinha. E o pedaço que foi retirado dali foi dividido em vários pedaços em menores, que foram doados e trocados com outros museus do mundo. Então tem vários museus do mundo com fragmentos do Bendegó, não só museus, como colecionadores particulares, que na época também já existiam. Fizeram uma réplica, uma escultura em madeira, que seria uma réplica dele, que foi figurado pelo Brasil na Feira Mundial de Paris em 1889. Então, era algo muito importante. E essa réplica ainda existe até lá no Palais de la Découverte, até hoje lá no Palais de la Découverte, que é a réplica do meteorito. Então, foi a primeira réplica do meteorito. Hoje em dia a gente faz em resina, em 3D, temos a réplica 3D, temos o modelo dele 3D, tudo, mas na época foi assim, algo que teve uma réplica dele lá. Ele de lá, ele ia ficar em exposição alguns dias, só que ele já foi direto para o Museu Nacional. Só que o Museu Nacional era no Campo de Santana. Então, é ali onde tem a Central do Brasil, tem o Campo de Santana, ali próximo tinha o Museu Nacional. Tem uma rua ali perto da Rua da Alfândega, ali onde é que tem o Saara, era o Museu Nacional. Então, o Museu Nacional era ali e ele foi bastante visitado. Esse Campo de Santana é chamado Praça da República. No dia 27 de novembro de 1888, o meteorito foi entregue ao Museu Nacional, lá, que era na Praça da República. Era lá onde é o Museu Nacional. E menos de um ano depois, no dia 15 de novembro de 1889, teve a proclamação da República ali na frente do meteorito Bendegó. Então, quando o Bendegó chegou, ele recebeu um lugar no hall principal lá do museu e tudo. E houve a República. Depois da República, né, a família imperial foi expulsa e o Museu Nacional se mudou. Houve lá, onde é o prédio do Museu Nacional, houve a primeira Constituição brasileira, foi lá, da República. E depois disso, o prédio foi entregue ao Museu Nacional, onde foi feita uma mudança do museu, que era lá na Praça da República, para o castelo lá, né, para o palácio. E ele ficou no hall principal. Ficou durante muitos anos, né, como uma figura que simbolizava a pátria, também simbolizava muito, simbolizava a ciência. Era um ícone ali na frente. Aí, na década de 60, por aí, fizeram uma reforma no museu, que ele foi para uma salazinha ao lado, ficou um lugar meio largado. E o Wilton falava, aqueles pedestais foram jogados lá no horto, lá, tirados lá no horto e tudo. E foi uma vontade nossa, porque de levar o meteorito de novo para a parte principal. Aí o pessoal lá da arqueologia, lá da antropologia, queria aquela sala lá para fazer uma exposição, e aí resolveu atender o meu pedido e fomos levar o meteorito para a frente do museu. Então isso daí, essa mudança do meteorito, eu participei. Bom, então, no dia houve o transporte do meteorito dessa salinha para a sala principal. Então foi um caminhão Munk, daqueles grandão. A gente passou o dia inteiro para poder levar o meteorito de uma salinha para outra, com um caminhão daqueles.
Olha, e quase não conseguiu. Teve que todo mundo subir em cima do caminhão. Todo mundo que estava. Ai, sobe! Todo mundo em cima do caminhão. Para o caminhão não tombar. Porque o caminhão tem que ter as fotos aí. O caminhão, aí a gente pegou e levou o meteorito para o lugar principal dele, que é esse lugar que ele estava lá no dia do incêndio. Sou a pedra que caiu do céu e virou peça de museu, que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu. Sou eu, a pedra que nasceu do pó e que o menino achou no rio. Sou do sertão, sou Bendegó, do leito seco eu sou estio, conselheiro eu vi, erguendo arraial. Aí eu vi o juízo final. A pedra que caiu do céu e virou peça de museu, que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu. Sou eu. A pedra apareceu aqui no rio, no rio aí de onde está da escavação para baixo, onde tem aqueles buracos. Tá junto daquela... Pegamos a carta da pedra. Esses mais velhos diziam que quando esses mais velhos que conheceram a pedra, que muita gente ia frescar em cima da pedra, porque gelava. Ah, gelado. A pedra era fria? Era fria, era gelada. Agora, quando a quentura era grande, eu para pegar a pedra para deitar na fria. Eles pescavam lá. O sol quente e a pedra E fria. a pedra fria. Isso eu botei até no livro. Pois era assim. Era a torre, eles fizeram a torre, da quadra que tiraram a pedra. Fizeram a torre, agora aí depois desmancharam. Porque quando fizeram a torre, passou acho que quase um ano sem chover. E naquele começo do mundo, com o tempo da pedra, a chuva não faltava. Aí, disse, a torre fizeram para chover. Vamos desmanchar. Depois desmanchar. Aí desmancharam. Quando acharam, no desmanchamento da torre, acharam um papel, só escrevido, Jesus Maria José. Era só o nome que dizia, Jesus Maria José, no papel todo. Estava debaixo da torre? Estava debaixo da torre. Só foi desmanchar a torre, a chuva pegou. Como é que você soube que era aqui o local exato que foi encontrado ele? Nós, na nossa primeira pesquisa aqui na região, nós procuramos o senhor Gabriel, que é um morador aqui há mais de 70 anos dessa fazenda, e ele nos conduziu a esse local, dizendo que aqui era a Cama da Pedra, o local onde a pedra foi achada, e que seus parentes mais antigos falavam que aqui é onde estava a pedra. Embora esse pessoal não tenha visto a pedra aqui, viram a pedra já no riacho, né? Mas aqui também tinha um marco que esse pessoal dele alcançou, disse que era aqui que ficava a torre, como eles chamavam, que era o Marco Dom Pedro II, erigido pela Comissão de Transportes do Bendegó. E esse marco foi demolido, né? Este marco foi demolido, como vocês veem hoje no local, não existem nem as fundações. É um marco muito bonito, existem fotografias lá no Museu Nacional, no meu livro também, mostrando que era uma coisa construída para marcar exatamente o local do achado do Bendegó. Esse marco foi destruído, segundo o seu Gabriel, pelo pessoal que mora no Paredão, que é um povoado aqui 6 quilômetros adiante, e que esse pessoal, por questão da seca, veio aqui e achou que a pedra do Bendegó tinha saído daqui e tinha trazido toda essa calamidade da seca, e eles resolveram derrubar o marco que eles chamavam de torre. Estamos aqui no leito do Riacho Bendegó, às 11 horas e 35 minutos, no dia 3 de abril de 1999. Segundo minhas pesquisas, né, conforme as fotografias feitas em 1888 e 87, estou no exato local onde a pedra do Bendegó
foi abandonada depois da primeira tentativa do capitão-mor Bernardo Carvalho da Cunha em 1785. O que me leva a deduzir que este é o local é uma fotografia feita no 15º de trabalho da segunda expedição, onde os membros da comissão estão pousando ao lado da pedra, ou seja, do meteorito, tendo ao fundo essas rochas, e o que me levou a concluir mais de que é esse local, é essa rocha em forma de cabeça que está aqui atrás, e na foto aparece bem clara o mastro da bandeira do Império próximo dela. Então esta é a minha dedução lógica e eu acredito que... Antes de se perder, chegamos finalmente ao marco de onde o Bendegó embarcou na Estrada de Ferro. Está aqui o marco, ó. O barão de Ivaí fez as despesas de transporte do meteorito de Bendegó para o Museu Nacional. O Bendegó embarcou daqui para Salvador. Daqui a Salvador são 360 metros. Museu do Sertão, onde tem a réplica do Bendegó. Museu do Sertão. Aqui dentro, aqui ó. Está muito bem feito. Estamos aqui no Riacho Bendegó, onde o meteorito, na primeira tentativa de remoção lá do local onde ele foi encontrado, para levar para Salvador, ele literalmente, né, passou o carro na frente dos bois, atropelando os bois e vindo parar aqui nesse riacho, por onde ele ficou por 104 anos. Você pode ver que ainda tem um pouco d'água nessa época do ano, que é uma época que houve chuvas, ainda tem um pouco de água aqui. Então, em certas épocas, esse rio fica seco e em outras ele fica com um pouco d'água. O meteorito deve ter caído por aqui, mais ou menos onde tem água, porque o pessoal da região diz que vinha tomar umas frescas na pedra aqui, que ela ficava geladinha dentro d'água quando estava calor. O meteorito em si, por ele ser daquele tamanho todo, é muito difícil de removê-lo de lá. E foram colocadas estacas também para poder escorar o teto. Então está todo cheio de estacas em volta. Hoje em dia, até na foto lá, está lá ele no meio das estacas todas. Então hoje em dia até para tirar vai ser difícil, mas na época até daria. Mas foi de consenso que ele deveria ficar lá e manter aquele lugar lá. E eu achei assim uma coisa interessante, que ele vai acompanhar todo o processo assim da reconstrução do museu, tudo ele lá. Então por isso que eu falei, ele está bem como um guardião na porta de entrada. Você abre, está lá ele, e acompanhando tudo que vai acontecer, porque ele não vai se destruir, não vai ter problema, cair alguma coisa em cima, nem nada, porque não corre risco de nada. Por isso que ele ficou como essa resistência. A pedra que caiu do céu, a pedra que foi.